Há muitos que são novos em nossa igreja, significa talvez estejam aqui só 1 ou 2 anos, e é importante que você saiba a direção que a nossa igreja está indo. E a direção que esperamos que cada pessoa que frequenta aqui a igreja vá. E mais do que a gente espera, é a direção que Deus espera que todos sigamos. Veja, muitas corporações e igrejas têm o que chamam de declaração de missão. São declarações escritas nas Escrituras, não apenas nas Escrituras. Perdão, nós temos apenas as que são escritas apenas nas Escrituras. Deus tem um objetivo para nós e muitos cristãos não compreendem esse objetivo. Então, muitos não compreenderam esse objetivo. Qual é o destino final que a gente tem? E é como se a gente estivesse num trem e o ticket que a gente comprou, o ingresso é para... ele tem um destino certo. Você pegou esse trem, você quer essa direção. Há muitos trens na estação, mas nem todos chegam. Tem uns mais bonitos, outros maiores, ou de cor diferente. Então o importante é o destino, mesmo que seja pequeno ou não agradável o seu trem. Da mesma maneira, a igreja tem que te dar a direção. E tem igrejas hoje que dizem, por exemplo, como você deve ficar rico. Ótimo, quem quiser ficar rico vai nelas. Mas esse não é o objetivo de Deus para o homem. E a prova disso é que existem pessoas muito ricas no mundo, na verdade as mais ricas do mundo, não são cristãs. Então isso, por si só, já prova que esse tipo específico de ensino não é o objetivo de Deus para os cristãos. Porque se uma pessoa está indo em direção ao objetivo de Deus, não haveria ninguém na Terra que seja melhor que ela nessa área. Por exemplo, se tem algumas pessoas que ensinam que o objetivo de Deus é sermos saudáveis, então as pessoas mais saudáveis do mundo deviam ser cristãs. Mas até Paulo teve doença. Timóteo, o melhor dos cooperadores de Paulo, sofria de doença constantes, estomacais. E o que aconteceu? Eles não eram sinceros? Não, esses versículos ensinam a gente que saúde não é o objetivo de Deus. Jesus era pobre, Paulo era pobre, Pedro era pobre. E a riqueza não é o objetivo de Deus. Outro objetivo de Deus é que a gente entenda isso claramente. E às vezes é importante. É possível que a gente perca isso de vista. Então você sabe como é. Estações diferentes do trem. Novamente, você precisa estar no trem certo. Então, eu vou entrar ali em Romanos 8, 29. E aqueles que estão há muitos anos saberão que esse é o versículo que a gente sempre mostra. Nas Escrituras, ele nos diz a meta para a qual Deus desejou que nos movamos. Em Romanos 8, 29, é aquele que nos conheceu. Agora, a presciência ela é encontrada... a palavra encontrada no Novo Testamento. Presciência significa que Deus sabe toda a eternidade, quem vai responder ao seu chamado. Se você respondeu o chamado de Jesus Cristo, Deus já sabia disso, antes de criar o mundo. Antes disso. Se você ia se desviar por algum tempo, Deus sabia disso antes do mundo ser criado. Se você vai virar um apóstolo, Deus já sabia disso também. E aqueles que ele já sabia de antemão, isso é presciência, serão fiéis a Cristo até o fim. E ele deu a eles um destino. Predestinou. Predestinado. É muito claro o significado. Pré significa antes e destinado, obviamente, relacionado a destino. É como se você pegasse uma passagem de trem, você está indo para Bombay ou Delhi, está escrito ali no bilhete, você deve ter comprado ali 60 dias antes. Você sabe quando você entra no trem, para onde você está indo. Então é exatamente assim. Precisamos ver aqui o que Deus predestinou de antemão, né? Então, se você não é um daqueles que Deus conheceu, você pode ir onde você quiser. Mas Deus não tem um destino para você.
Se você é um daqueles que responderam ao chamado de Cristo e Deus conheceu você antes da criação do mundo, então esse é o único destino que Deus tem para você. Agora, quando você viaja de trem, pode haver muitas bênçãos que você recebe enquanto viaja. Você pode ter ali a comida boa, ver alguns pontos turísticos ao longo do caminho, mas esse não é o destino. Então, são pequenas bênçãos ao longo do caminho. E também tá pequenas dores ou dificuldades na viagem de trem. Assim também é na vida cristã. Mas a gente tem que ter clareza sobre o nosso destino, não é? Se predestinar a ser conformado à imagem do Filho de Jesus, o Filho de Jesus Cristo. E aí a gente vê o objetivo. Não se esqueça nunca desse versículo. O objetivo da vida cristã, no que diz respeito a Deus, é que nos tornemos iguais a Jesus. Que não seja tudo, porque quando nos tornamos como Jesus, então Jesus será o irmão mais velho, o primogênito. E primogênito é uma frase ali do Novo Testamento para irmão mais velho, né? Sabe, se você tem apenas um filho, ninguém te chama de primogênito. Não, quer saber? Se você só tem um filho, o pessoal chama de unigênito. Filho único, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito. Ele tinha apenas um, quando veio à Terra. Mas depois da ressurreição, Jesus diz a Maria Madalena: vá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. No dia da ressurreição, ele se tornou o primogênito. Veja, por isso que temos nossas reuniões domingo e não sábado. Que Jesus estava no túmulo. Domingo é o dia chamado Dia do Senhor, porque foi o início de uma nova criação, quando Jesus se tornou o primogênito. Quando Jesus se tornou o primogênito de muitos irmãos. Então é por isso que a gente se chama de irmão, né? E você precisa entender isso, gente. Eu digo às pessoas, não me chama por esses títulos tão baixos que nem pastor, reverendo, todos esses títulos inúteis. Me chame pelo título mais alto. Irmão mais novo de Jesus Cristo. Você consegue me dar um título melhor que esse? Acho que reverendo, ou doutor tal, todos esses títulos inúteis que as pessoas usam. Você acha que alguma das coisas é melhor que o irmão mais novo de Jesus Cristo? De jeito nenhum. Não pense que tem um mais novo que esse. É por isso que eu nunca permiti que ninguém me chamasse de nenhum outro. Esse é o título mais alto. Não pense que existe título maior que esse. Por isso que eu nunca permito que ninguém me chame de outra coisa que não seja isso. É o título mais alto. Irmão mais novo de Jesus Cristo. Irmão mais velho é Jesus. Você precisa entender a sua posição. Primogênito de muitos. E é assim que vai ser no céu. Então hoje a gente está trabalhando para atingir esse objetivo. Virar semelhante a Cristo. Se você não tem esse objetivo, se tem algum outro objetivo na vida, Deus vai te deixar rico, vai te deixar saudável, eu não sei. Se você vai acabar como um irmão mais novo de Jesus Cristo, eu não sei, não é da minha conta. Deus é que é juiz. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas se esse é o seu objetivo, eu posso garantir que você vai ser um irmão mais novo, uma irmã mais nova de Jesus por toda a eternidade. E eu quero estar lá. Eu prefiro seguir as Escrituras do que todas as coisas inteligentes que os homens ensinam. Muitos desses falsos ensinamentos vêm no Antigo Testamento. Sempre que você tenta encontrar um pregador ali citando o Antigo Testamento, você pode ter certeza. Ele vai falando algo errado. A gente tem que ver o Antigo Testamento sendo cumprido no Novo. Então tá tudo bem, é assim que eu vejo. Quero dizer, as pessoas matar cordeiros, e a gente diz que o Cordeiro de Deus morreu na cruz. Então não dizemos para as pessoas pagarem dízimo, porque aquilo era imposto de renda. Deus abençoou ele, Deus era o chefe de governo de Israel. E assim como pagamos imposto de renda, Deus disse que não tem que pagar imposto de renda. Os ricos e pobres tiveram que pagar 10% para todo mundo. Mas hoje Deus se tornou nosso pai, e pai não recolhe imposto de renda. Então se um pregador disser que você tem que pagar imposto de renda, então Deus não é teu pai. Meu Deus é meu pai, ele não cobra imposto de mim. Significa que um filho não vai cuidar das necessidades do pai? Bem, vocês me digam, se seu pai estiver passando necessidade, você faria algo por ele? Daria mais do que 10% se necessário. Damos isso com alegria para um pai. Pense, alguns de seus pais se sacrificaram para educá-los. Essas pessoas são tão ingratas. Jesus disse aos fariseus, vocês são tão maus, a Bíblia diz, honrem seu pai e sua mãe. E você lê ali em Marcos 7, quando seu pai está passando necessidade, você diz,
Ele, vou dar esse dinheiro a Deus, eu não posso dar isso a você. Ele disse, você negligenciou, cancelou o mandamento de Deus. O pai que sacrificou tanto por você. É certo que um filho honre seu pai, cuide de um pai idoso que sacrificou por você. Então, quando eu penso num pai celestial, ele não está passando por necessidades financeiras. Ele fez tanto por mim que eu faria tudo por ele. Esse é o único espírito que a gente tem que servir. Esse é o objetivo. O objetivo da vida não é alcançar o mundo, apenas levar pessoas a Cristo. Tudo isso é secundário. O objetivo principal é eu me tornar como Cristo. E como eu me torno como Cristo, é a minha vida, é o meu caráter. Então, durante 30 anos, Jesus, ele nunca pregou, curou, expulsou demônios com esse objetivo. Ele simplesmente viveu uma vida piedosa por 33 anos, 3 anos e meio de ministério. E como é que nesses 3 anos e meio de ministério, se você fizer a matemática ali, é 33,5 por 33 é 10%. Quer dizer, 10% da vida de Jesus é o que a gente chama de ministério. Essa é a importância do tal ministério. Mas ele tinha 100% de vida. O ministério saiu da vida dele. E no Antigo Testamento não era assim. Você não precisava ter uma vida para ter um ministério, porque o Espírito Santo estava sobre as pessoas, não dentro delas. O Espírito Santo estava sobre as pessoas, não estava dentro delas. Isso é importante, gente. A primeira pessoa dentro de que o Espírito Santo estava foi Jesus. Foi o primeiro que ele entrou. Então, no dia seguinte, Pentecostes e muitos outros, estavam com as pessoas sobre o Antigo Testamento. E quando o Espírito Santo está sobre as pessoas, ele pode equipá-lo para fazer muitas coisas. Elias, Eliseu, até ressuscitar mortos. Incrível que eles podem fazer. Gente poderosa, que nem o João Batista, muitas coisas maravilhosas. Mas o Espírito Santo estava presente, mas não estava dentro das pessoas. E eles não podiam vencer o pecado. O Espírito Santo estava sobre Davi quando ele cometeu o adultério, matou o marido daquela mulher e se casou com ela. Sansão, quando ele tinha um poder lá, a força. Mas eles viviam o pecado. Todos esses exemplos do Antigo Testamento, até mesmo Elias, o grande poder de Deus veio sobre ele, como ele fez o céu parar de chover, depois trouxe fogo do céu. Quando tudo acabou, ele ficou meio desanimado e disse, Senhor, tira a minha vida. Estou meio assustado. Tenho medo dessa mulher, ela pode me matar. Imagina só. Então veja, todos esses grandes santos do Antigo Testamento, até mesmo João Batista, na prisão, ele disse, se você realmente é o Messias, ele não tem tanta certeza. Imagina João Batista dizendo aquilo, o resultado do Espírito Santo não está dentro. As maiores pessoas do Antigo Testamento ainda tinham dúvidas, medos, ansiedade, por isso que o Espírito Santo está sobre elas. O ministério era fantástico. Mas então, gente, não fique impressionado com alguém que tem um ministério maravilhoso. Talvez o Espírito Santo esteja sobre ela. Jesus disse que no último dia, muitos vão vir e falar, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome. E eu disse a eles, eu nunca te conheci. Isso significa que eu tive um relacionamento íntimo com você. A palavra conhecer significa usada no Antigo Testamento em relação ao relacionamento marido e mulher. O relacionamento mais íntimo entre marido e mulher é chamado de conhecimento. Conhecer a mulher. E Jesus disse, eu nunca te conheci. É uma palavra íntima. Quer dizer, vocês fizeram tantas coisas por mim, mas eu nunca tive esse relacionamento íntimo com vocês. E eu me pergunto se o Senhor tem que dizer isso para alguns de nós aqui. A gente fica estressado aqui na igreja, às vezes, e eu quero dizer, será que a gente tem um relacionamento íntimo e pessoal? Então o ministério é como um vaso que se enche e transborda. Isso é um ministério. Eu não quero que o Espírito Santo esteja só sobre mim. Não, e eu pregando sermão por aí, famoso e tal. Não, eu quero um relacionamento íntimo com Cristo, que preenche meu coração todos os dias e transborda. E isso se chama ministério. Então é isso, esse é o objetivo. E quando a gente segue esse caminho, deixa eu mostrar para vocês a promessa aqui em Provérbios 4:18. Em Provérbios 4:18 diz assim, a vereda dos justos é como o nascer do sol ao amanhecer. Esse é o caminho de uma pessoa verdadeiramente justa. Retrocesso zero. Zero. Então, se o seu objetivo é se tornar como Jesus Cristo, todo o seu ministério não apenas ministério, mas transbordar a sua vida de uma devoção pessoal a Cristo. Eu quero cada mensagem que eu prego, não seja simplesmente sentar, estudar, preparar, e eu venho aqui cuspir isso tudo de manhã. Não, isso é lixo. Pode ser tão ruim que nem um vômito. Tem que haver uma devoção pessoal a Jesus Cristo.
Todos os dias da minha vida eu procuro viver uma devoção pessoal a Jesus Cristo, porque essa é a árvore da vida. Essa é a árvore da vida que lemos em 2:11:3. Satanás tentou afastar Eva da árvore da vida. É uma devoção pessoal a Cristo. Então, se eu mantiver essa devoção pessoal a Cristo, o ministério vai transbordar. Então, o meu caminho, daqui como eu sei, eu estou no caminho certo, torna-se cada vez mais brilhante até o dia em que Cristo voltar. E vai se tornar mais brilhante e brilhante até o dia que Cristo voltar. Então, é como se o alvorecer é quando eu nasci de novo. Cristo entra no meu coração, a escuridão foi embora. E a gente sabe, a gente canta dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados. Mas a partir daquele dia, a maioria dos cristãos vive uma vida de altos e baixos, às vezes mais baixo que alto, uma vida de apostasia. E essa não é a vontade de Deus. A razão pela qual você faz isso é porque você não viu o objetivo, você entrou no trem errado. Você foi para uma igreja que falava muito de dízimo, cura, ministério, coisa assim, e vai para o céu, quando morre não entrou no trem certo. Se não entrou em uma igreja que te ensinou, você tem que se tornar como Cristo. Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é nos levar para o céu. O objetivo de Deus não é nos curar. O objetivo de Deus não é deixar a gente rico. O objetivo de Deus não é tentar fazer a gente ter várias bênçãos aqui na terra, várias posses. O objetivo de Deus é que a gente se torne semelhante a Cristo. Se você tiver entrado no trem certo, eu vou te dizer uma coisa. Se você estiver andando naquele trem, permanecendo naquele trem, você não vai ter se desviado nenhum dia da sua vida. Todo esse retrocesso ocorre porque perdemos de vista o nosso objetivo. E alguns de vocês talvez tenham entrado no trem certo no início, e depois entraram e viram que estavam na direção errada ou desceram na estação errada. Bem, então não me admira que você esteja dessa maneira. Se você tiver ficado preso num trem, por mais inconveniente que seja, a sua vida teria sido muito mais gloriosa, porque você está no trem certo. Então o sol, né, que é a imagem que a gente tem aqui, você já viu o sol retroceder? Não, isso não acontece, ele só sobe cada vez mais alto e ele fica perfeito. Esse é o dia que Cristo volta e a gente torna 100% como ele. É o que a gente vê isso, então 1 João 3. Desde a maneira como a gente nasce até o momento que nos tornamos mais como ele. O caminho que Deus ordenou para nós é cada vez mais brilhante. Retrocesso zero. Essa é a vontade de Deus para você, acredite. Pelo menos hoje. Mesmo que você tenha se desviado muitas vezes na sua vida, tome uma decisão hoje pelo Senhor. Pelo menos a partir de hoje eu vou trilhar o caminho dos justos. Eu decidi isso há muito tempo atrás. Não vai haver um retrocesso na minha vida. Você me conta com meus próprios filhos. Sabe o que significa retrocesso? Retrocesso significa quando uma pessoa está passando ali da terceira série para a quarta série, terceiro ano para o quarto ano. Ele não fica 2, 3 anos no terceiro ano. Ele vai para o quarto no ano. 2, 3 anos. E eles não descem. Eu nunca ouvi falar de uma criança fazer isso. Mas tinha havido muitos crentes assim. Eles estavam num certo nível e caíram. No dia que eles foram convertidos, eles não assistiam pornografia, por exemplo. Aí começaram a assistir uma pornografia ou outra. Passaram do quarto e voltaram para o terceiro. Por que é isso? Eles não nasceram de novo. Eles não estão cheios do Espírito Santo. Eles não estavam ansiosos para serem cheios do Espírito Santo. Eles estavam no trem errado. Eles não foram desafiados. Então, domingo após domingo, se tornaram mais semelhantes a Cristo. E aí é isso. Esse versículo do Novo Testamento é 2 Coríntios 3,18. Sempre que vejo um versículo do Antigo Testamento, tenho que descobrir qual é o equivalente do versículo no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento foi cumprido o Novo Testamento. É por isso que eu digo, um versículo no Antigo Testamento por si só não significa nada. A gente falamos sobre dízimo, por exemplo, um imposto de renda de 10% do Antigo Testamento. E ali Deus diz, você tem que dar 10% do que você ganha no campo, no rebanho, leva isso para Deus. Qual é o equivalente disso no Novo Testamento? Lá em Romanos 12:1, é apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. O Antigo Testamento era dízimo, o Novo Testamento é o corpo. E há uma coisa que Deus nos pede para apresentar para Ele que não é nosso dinheiro, é o nosso corpo. Seus olhos, sua língua, suas paixões,
teu corpo. Não é muito mais fácil dar dinheiro? É por isso que muita gente dá dinheiro em vez do corpo. Diga-me. Supondo que o senhor dissesse, ó, no próximo mês, você não deve olhar nada ou ninguém para quem eu não quero que você olhe. Seus olhos têm que estar 100% puros. Sua língua não deve ficar com raiva nem por um minuto, nem um segundo. Não fale uma palavra rude com ninguém apenas por um mês. E você não tem que ouvir nenhuma fofoca, afaste-se disso. Nunca vá para um lugar onde Deus não quer que você vá. Apresente o seu corpo e a sua mente também. Também fala isso no próximo versículo, em 12:2, Romanos 12:2. Agora, o que você quer? Viver assim por um mês? Ou, a alternativa, dar 10% do teu dinheiro. O que é mais fácil? Muita gente fala, toma aqui 10%. Mais fácil. Senhor, toma aqui 10%. Deixa eu fazer o que eu quiser com meus olhos, com a minha língua, com o meu pensamento. E às vezes eu fico bravo com a minha esposa, com o meu marido. Me dá liberdade de falar isso. Eu vou te tomar aqui os 10%. É por isso que tantos cristãos não querem o padrão do Novo Testamento. Eles preferem do Velho. E Jesus diz, eu bebi o vinho velho e o vinho novo. E Lucas 5 diz que o vinho velho é melhor. É a razão do padrão patético dos cristãos hoje no mundo todo e aqui na Índia. Padrão patético. Você sabe, muitas pessoas se preocupam com o fato de que a Índia tem 2% só de cristãos. Eu não estou preocupado com isso. Se a Índia ficasse 50% cristão, como os 2% atuais, teria mais desgraça para o nome de Cristo. Eu digo, graças a Deus que é só 2. Pelo menos a desgraça para o nome de Cristo é pouco. Mas nesses 2% a gente quer reunir, a gente quer ignorar os 2%. A gente quer pessoas no meio desses dois que sejam uma luz no meio das trevas que são a Índia. E é por isso que Deus levantou o CFC. É por isso que Deus levantou muitos de vocês para serem testemunhas dele. O equivalente, Novo Testamento, 2 Coríntios 3:18. Esse é o Provérbios 4:18. No Novo Testamento, 2 Coríntios 3:18. É o versículo que fala para a gente mais claramente de qualquer outro versículo na Bíblia. Qual é o ministério do Espírito Santo? O espelho aqui está se referindo à palavra de Deus, como a gente lê em Tiago 1:23-25. Então, sem o véu no rosto, no Antigo Testamento dizia que a gente tinha um véu no rosto, né? A gente não conseguia enxergar. E assim, como o véu no templo do Antigo Testamento, eles não conseguiam enxergar a presença de Deus. Havia um véu. Mas agora, como Jesus morreu, o véu foi rasgado em 2. Jesus estava dizendo, o caminho está aberto. Eu morri, o caminho está aberto. E você pode olhar para Deus direto, face a face. Deus falou a Moisés, ninguém pode olhar para mim assim, senão eles vão morrer. Eu entro e digo, Senhor, eu estou pronto para morrer para mim mesmo, para poder olhar para o seu rosto. Essa é uma promessa do Novo Testamento. Bem-aventurados os puros de coração. Porque eles farão o quê? Vão ver a Deus. Como é que você pode ver a Deus? Deus diz a Moisés, você não pode ver o meu rosto viver. Você vai dizer, Senhor, eu não quero viver. Eu quero morrer para mim mesmo. Então você vai poder ver Deus interiormente. Então, sem esse véu, a gente diz que nas Escrituras vemos a glória do Senhor Jesus. Nós vemos isso. Quando eu leio nas Escrituras, não estou estudando Escrituras para preparar um sermão. Nos meus dias tolos de juventude eu fiz isso. E pessoas tolas fazem isso. Elas estudam as Escrituras para preparar um sermão que impressiona outras pessoas. Agora, eu não estou dizendo que você não deve estudar ou que não deve preparar um sermão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa não é a principal razão pela qual você deveria estudar as Escrituras. Você não deveria ver a glória de Jesus Cristo nelas. Mas estou dizendo que, gente, não é a principal razão, né? A principal razão é que você ver a glória de Jesus Cristo nela. E não preparar sermão ou estudar. Você tem que fazer um sermão? Ok, vai lá, lê e se prepara para isso. Mas não é o objetivo principal. A gente olha para a glória de Jesus na Escritura, esse é o primeiro ministério do Espírito Santo, que meus olhos estão abertos para ver a glória de Jesus. Então eu vou dizer, honestamente, nos últimos anos, repetidamente, Deus me tem mostrado várias diferentes partes da glória de Jesus que eu nunca vi. Quer dizer, na mesma semana passada eu vi algo que eu nunca tinha visto em quase 7 anos no meu estudo das Escrituras. É assim, quando o Espírito Santo abre os olhos, ele abre teus olhos. É assim.
Então, quando você tem ali uma passagem familiar nos evangelhos, que eu li já várias vezes, e de repente o Espírito Santo abre meus olhos para ver algo que eu nunca tinha visto em quase 60 anos. Porque é um poço que nunca seca. Sabe? Você tem percebido que as escrituras são assim? Uma pessoa diz que a Bíblia é chata, eu digo porque você não está permitindo que o Espírito Santo te mostre. Você fica sentando ali com a tua mente, né? Tua mente é um professor chato pra caramba. Você vai ser chato. Você acha que vai conseguir que o Espírito Santo te ensine? É um livro muito interessante, essa é a primeira coisa. Mas a primeira vez que o Espírito Santo te mostra a glória de Cristo, eu vejo a minha própria necessidade, como Isaías, e diz: Ah, Senhor, eu sou um homem pecador. O Espírito Santo não deixa a gente aí. Ele diz que então nos transforma de semelhança em semelhança. Em outras palavras, o Espírito nos mostra como Jesus era. Ah, Senhor, eu estou tão desanimado que eu não sou como ele. E aí o Espírito Santo diz: Não, desanima não. Eu vou te mostrar para você. Para fazer você gostar. Permita-me fazer você gostar dele. Vou fazer você gostar dele. Eu digo: Senhor, sim, cada parte da minha vida. Toma os meus olhos. Toma a minha língua. Toma cada parte de mim e me controla com o teu Espírito Santo. Eu quero uma vida controlada pelo Espírito. Uma mente controlada pelo Espírito. Um corpo controlado pelo Espírito. E aos poucos, como naquele trem, se sua passagem for para Delhi, a cada minuto você está se aproximando de Delhi. Todo minuto. Cada minuto. Eu estava a tantos quilômetros ali, sei lá, 6.000, 1.000 quilômetros. E agora eu estou o quê? Passou uma hora, eu estou mais perto. Agora eu estou só a 400 quilômetros. Um pouquinho mais perto. No próximo dia, 200 quilômetros. Então, é assim. Você vê como a gente entra no trem? Se você estiver no trem certo, a cada minuto, a cada segundo, você vai estar mais perto do destino. E esse é o significado. Se eu estiver no caminho certo, cada ano que passa eu vou estar mais perto de Cristo. Pergunte à sua esposa como é que você estava no ano passado, se você consegue se lembrar, se ela consegue se lembrar, se houve alguma área em que não, se houve mudança. Você vai saber se você está no trem certo. Então eu mudei coisas que eu não conseguia mudar. E essa é a escolha pessoal que a gente faz todos os dias para ficar mais próximo de Cristo. A gente não sabe ali, né, outras pessoas onde é que eles vão parar. Porque cada um tem a sua escolha pessoal. E você escolhe se tornar semelhante a Cristo. E é isso que diz cada vez mais claro, Provérbios 4:18. De glória em glória. Um grau de glória é outro. E até que um dia a gente tenha a glória apenas de Jesus em nossa vida. Esse é o caminho que Deus planejou para os justos. E é o que eu quero dizer para cada pessoa que nasce de novo. E se isso não está acontecendo na sua vida, você está no caminho errado. Portanto, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou no caminho. Por exemplo, se você está amando a sua esposa um pouco mais como Jesus amou a igreja do que no ano passado, eu quero dizer, talvez você não tenha chegado lá ainda, mas eu estou no caminho certo. Se você não está amando mais a sua esposa como a igreja amou a igreja, ou Jesus amou a igreja, mais nesse ano do que no ano passado, eu quero dizer que você está na direção errada. Seu trem está na direção errada. Então, se você amou mais a sua esposa no dia que você casou, pense todos vocês, maridos que estão aqui. Se você amou mais a sua esposa lá no dia do casamento e está amando menos hoje porque você viu um monte de fraquezas nela, quer dizer que você está no caminho errado. Caminho errado, hein? Seu trem está na direção oposta, porque se ele tivesse ido na direção certa, você estaria amando ela mais. Mas você sabe que não é perfeito. Mas você estaria indo nessa direção. Você estaria negando mais a si mesmo para amar a sua esposa mais, como Cristo amou mais a igreja. Isso é só uma área. Uma esposa submete-se ao marido como a igreja se submete a Cristo. Você adorava fazer isso, né, esposa, no dia que você se casou. Mas agora você está se rebelando, brigando, achando que está sentado aqui no CFC, você está no trem certo. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, você não está no trem certo. Eu quero te falar a verdade. E eu vou te falar a verdade não é porque eu te odeio, mas é porque eu te amo. Eu quero que você conheça a verdade e acorde. Antes que Cristo volte, você descubra que não está perto, não está em nenhum lugar perto do reino dele.
Eu quero que todos vocês estejam no reino de Deus. É por isso que eu falo a verdade. Foi por isso que eu decidi há muito tempo que não aceitaria dinheiro para pregar. Uma vez que você começa a aceitar dinheiro para pregar, você não consegue falar a verdade às pessoas. Sim, isso é verdade. E eu quero falar a verdade que muitas pessoas estão se desviando, que os pregadores não estão dizendo a verdade. E aqui está a verdade. Deus quer que você se torne como Cristo em todas as áreas. Então, considere essas coisas. Em todas as áreas, Deus quer que você se torne como Cristo. Você lida com dinheiro, você ama mais dinheiro hoje do que amava no ano passado, você está no caminho errado. Preste atenção nisso. Talvez você não tenha ficado totalmente livre do ano passado. Nenhum de nós. Se você tiver um pouquinho mais livre do ano passado, um pouquinho mais grave, mais livre disso do que no ano passado, é como se você estivesse no trem indo para Delhi. Você tem que estar mais perto depois de 6 horas, não mais longe. Predestinado. Qual é o seu destino? Quanto que Jesus amava dinheiro? Esse é o destino? Se você quer ficar livre disso, ou amar seus inimigos? Se eu não consigo amar um inimigo meu, eu não estou no caminho certo. Eu não estou me esforçando. Agora, amar inimigo não significa sair por aí visitando e tendo comunhão com eles. Não. Jesus não tinha comunhão com o fariseu. Não dava para ele. Eles eram inimigos. Eles odiavam ele. Eles o expulsariam de casa. Mas ele os amava. Muitas pessoas entendem mal o amor e o companheirismo. Eu tenho muitos inimigos, mas posso dizer, Deus que amo todos eles. Mas eu sei que eu não tenho comunhão com quase nenhum deles. Não, eles não têm, eles estão interessados, não dá. A gente tem que amar eles, que abençoar todos que te amaldiçoam, significa ser como Cristo. Pai, os perdoe. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe quantas vezes eu tive que dizer isso? Sabe que eu ouço alguém que fez isso, aquilo? Eu ouço muitas vezes contra mim e digo, pai, perdoa ele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Eu não estou chateado com ele não, pai. A imagem que o Senhor me deu é essa, não fica zangado com eles. Já ficou com raiva de quando você vê algum leproso com a mão comida, assim, de carcomida? O nariz todo sem nariz? Você fica com raiva dele? Não, você diz, cara, o cara é leproso. É por isso que ele te odeia. Por isso que ele te amaldiçoa. Por isso que ele vive falando mal de você. Você vai ficar louco se você tivesse com raiva dele. Você não tá vendo que ele é leproso? Ame ele. Seja misericordioso com ele. Caramba, que homem pobre. As mãos dele estão todas com a comida e tá sem nariz. Espiritualmente, ele é um leproso aos olhos de Deus. Ame ele, abençoe ele. Olhe para que Deus o perdoe. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é estúpido. Um dia ele vai estar diante do Senhor, verá que é um crime, foi pelas coisas que disse. Nesse dia ele vai acordar. Perdoa, Senhor. E eu disse que é maravilhoso obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo se tornará cada vez mais semelhante a Cristo em uma situação particular. Ele vai mostrar. E é isso que é importante ler as Escrituras. Que ele vai mostrar isso para você, o que você deve fazer. Então agora eu quero abordar o motivo pelo qual a gente faz essas coisas, gente. O motivo é muito claro ali em João 14. Você vê no Novo Testamento que o importante não é só o que você faz, mas por que você faz. Gente, é muito importante entender isso. No Antigo Testamento, o que você fazia era importante. No Novo Testamento, o que você faz é importante, mas muito mais importante é por que você fez. Por exemplo, deixa eu considerar essa questão do dízimo. Eu chamo isso de imposto de renda do Antigo Testamento. Ok, o dízimo é o imposto de renda do Antigo Testamento. Agora vamos considerar o imposto de renda hoje. Quando o homem declara seu imposto de renda, eu não creio que alguém goste de pagar imposto de renda aqui, né? Alguém gosta? Vocês têm que declarar, senão vocês vão ter problemas. Se eles entram na declaração de imposto de renda, eles não precisam dizer, aleluia, louvado seja Deus, posso dar tanto dinheiro ao governo. Não, você não precisa estar muito animado. Você pode ficar chateado, o governo está cobrando tanto, está chateado, mas você é honesto, você vai lá, escreve a declaração, paga o dinheiro, entrega ao governo, não se importa se está com raiva, chateado. Contanto que você pague o dinheiro, eles vão ficar felizes. É que você olha o banco com um sorriso, com cara zangado, o governo vai ficar satisfeito desde que o valor esteja correto. E assim era o dízimo no Antigo Testamento. Quando vieram, eles iam lá e davam o grão aos levitas, ou as ovelhas a eles, e podiam dizer, ei, tá aqui, toma seu levita, safado. E eu tô livre. E Deus dizia isso. E você obedeceu ao mandamento. Mas não havia nenhuma exigência no Antigo Testamento que você deveria dar com alegria, feliz, sorridente. Não. Porque o que você fez é importante na Nova Aliança. Na Nova Aliança isso é muito mais importante. Significa que Deus ama quem dá com alegria.
2 Coríntios 9, assim como eu estou. No Antigo Testamento era o quanto você dá, no Novo Testamento é como você dá. E o motivo é muito importante. Então, qual é o motivo da obediência? João 14, 15. Versículo 15 também. Se você me ama, você vai guardar meus mandamentos. Esse é o único motivo para obedecer os mandamentos de Deus. Você sabe por que Jesus obedeceu ao Pai até a morte? Porque ele amava o Pai. Não foi uma coisa assim, uma dificuldade. Ah, Pai, você está me fazendo tomar essa cruz todos os dias. Pai, você está dando para eu morrer para mim mesmo. Ah, não. Ele ficou encantado. Todas as manhãs ele levantava e falava: Pai, estou muito feliz. Eu vou me entregar à morte hoje por você. Andar no teu caminho. O teu caminho é muito melhor que o meu. Então, quando você se tornar um pouco mais parecido com Cristo, é assim que você começa todo dia de manhã. Quando as pessoas cruzarem o seu caminho, te incomodarem, te irritarem, é mais uma oportunidade para você morrer para si mesmo, participar na vida de Jesus. Aleluia. Se você me ama, guarde meus mandamentos. O Antigo Testamento era, se você leu o Deuteronômio 28, se você me teme, é melhor guardar meus mandamentos. Caso contrário, eu vou te punir. É só ler Deuteronômio 28. Você vai ser punido com loucura, cegueira, doença, maldição, todo tipo de coisa. Temeu, ele disse: não, queremos, tudo bem, então me obedeça. Mas no Novo Testamento não é assim que você me ama. Guarde meus mandamentos e peça ao apóstolo Paulo. Ele dizia assim, o apóstolo Paulo pediu 3 vezes para se livrar daquela doença que você acha que é um espinho na carne, né? Provavelmente uma doença ocular terrível. E Deus não curou você. Deus fez de você um homem muito poderoso, né? E ele orou, e Deus disse: não, vai manter a doença. Você ainda ama? Claro, meu amor por Jesus e obediência ao seu mandamento tem nada a ver com o fato dele me curar ou não. Eu não me importo se eu não for curado de 100 doenças. Eu amo Jesus. Por quê? Não porque ele me cura, mas porque ele me amou e se entregou por mim. Isso é tudo. Mesmo que ele nunca faça outra coisa. Então, em outras palavras, que o que ele fez no Calvário foi suficiente. Mesmo que depois que ele não tenha respondido nenhuma oração minha, se ele não tivesse respondido nenhuma oração minha, nenhuma oração, eu ainda assim o amaria. Eu ainda amo ele. Eu amaria ele, não amo ele porque ele responde minhas orações. Isso é o Antigo Testamento. Eu amo porque ele me amou primeiro. Em primeiro lugar, ele me amou. Ele se entregou por mim. E é isso que Paulo diria. Se você fizer a mesma pergunta a Timóteo também. Ó, Timóteo, você está sofrendo essa dor de estômago? Se ele é ali em 1 Timóteo 5. Você ainda ama Jesus, Timóteo? Claro. Mas e a cura? Ah, isso não importa. Ele morreu por mim e eu vou dar minha vida por ele. Então foi assim. Então por que Paulo e Timóteo eles foram martirizados por causa de Cristo? Corriam todos aqueles riscos? Para quê? Era uma recompensa? Não, é porque eles amaram. Eu quero dizer a você, se você fizer algo para receber alguma recompensa de Deus, alguns vão dizer pastores, a gente vê por aí, se você der dinheiro, Deus te abençoa mais, você está vivendo você não está vivendo no Novo, você está vivendo no Velho Testamento. Na Nova Aliança, o único motivo para a obediência é esse. Eu amo Jesus porque ele me amou. Ele me amou. E mesmo que não responda a minha oração, mesmo que não tenha nenhuma resposta, ainda assim eu vou servir ele ao fim da minha vida. Esse é o cristão feliz. É aquele que a vida vai ficando cada vez melhor, mais brilhante, até que Cristo volte. Nunca se esqueça disso. Esse é o fundamento da nossa vida cristã. Eu obedeço porque eu amo. Eu não quero nada dele. Se ele me der alguma coisa, é um bônus. Então você sabe, a Bíblia ela fala sobre leis. Leis. Eu não estou dizendo que Deus não dá recompensa, gente. Eu vou mostrar a vocês. Você conhece a última promessa da Bíblia? Deixa eu mostrar para vocês a última promessa da Bíblia. Apocalipse 22. A última promessa da Bíblia está ali em Apocalipse 22, 12. Eu venho sem demora de Jesus. E a minha recompensa está comigo para dar a cada um. Dar a cada um de acordo com o que ele fez. De acordo com o seu trabalho. Com as suas obras. Essa é a última promessa do Novo Testamento. Então Deus vai recompensar. Jesus está vindo. E quando ele vier, ele vai recompensar as pessoas. Não com dinheiro, casa, terreno.
vai ter uma recompensa. Qual será a maior recompensa que podemos ter no céu? Eu pensei sobre isso, sabe? Jesus usou os exemplos como a Bíblia fala sobre a coroa da vida. Eu fui preparar mansões para vocês. Ele fala assim: todas essas imagens que ele usa, fogo do inferno, por exemplo, é uma imagem, né? O cenário vai ficar muito pior do que fogo físico, gente. E eu garanto a vocês. O inferno foi abandonado por Deus. E aquilo é pior do que ser queimado no fogo. Pior que Jesus podia... O maior exemplo que Jesus podia dar, na realidade, que a gente tem era o fogo. Então ele usou o lago de fogo, mas vai ser muito pior que isso. Da mesma forma, as bênçãos do céu. Quando ele fala coroa da vida, eu fui preparar uma mansão para vocês, mas vai ser muito melhor. Quer dizer, o que eu farei com uma casa de 10 quartos no céu? Eu não quero isso. Eu digo, você pode ficar com isso. O que eu vou fazer com tantas coroas no topo da cabeça? A Bíblia diz que eles lançavam coroas diante do Senhor. Essas são as imagens, né? Na terra, a coroa é algo grande. Então, uma casa com 10 quartos é uma coisa maravilhosa na terra. É a imagem do que é valioso no céu. Mas se você pensou no que vai ser valioso lá, vamos supor que o Senhor diga na terra, se alguém disser, você pede alguma coisa, eu vou dar a você. Você provavelmente pedirá ouro, casas, terra, essas coisas valiosas aqui na terra. Mas supondo que você vá para o céu, qual você acha que é a coisa mais valiosa que você pode pedir ao Senhor lá no céu? E eu pensei sobre isso várias vezes. É a coisa mais valiosa no céu. Eu vou dizer uma coisa aqui. Isso vai acontecer aí quando Cristo voltar. Eu digo, bem, depois disso, toda a eternidade, o que vai ser mais valioso? O que vai ser equivalente a coroas e mansões na terra? Eu acredito que vai ser a proximidade a Jesus. Essa é a minha convicção. Você não tem que acreditar. O Senhor diz, a minha recompensa está comigo. E a última promessa da Bíblia, ele diz, conforme a obra de cada homem. Veja que nem todos vão receber a mesma recompensa, muito claro. Você acha que todo cristão é sincero, igualmente? Você acha que todo cristão sacrificou tanto por Cristo? Quer dizer, você já viu pessoas que ao seu redor que sacrificaram às vezes 100 vezes mais por você do que Cristo. Se a recompensa for de acordo com o que a gente fez, esse cara vai receber uma recompensa maior que você. E qual é essa recompensa? Proximidade a Cristo. Entenda assim que por toda a eternidade, algumas pessoas que estarão muito próximas de Cristo que outras. Em que vai ser baseado? Ser baseado como viver uma vida cristã na Terra. Não apenas o que eles fizeram, mas por que fizeram. Eles deram dinheiro para conseguir algo de Deus, então não vai ter recompensa. Então, se você fez negócio com Deus, você vai ser um homem de negócio. Ou fizeram por amor e gratidão, vai ser uma grande recompensa. Qual vai ser a recompensa? A proximidade de Cristo. Agora, se você disser, eu não estou interessado na proximidade de Cristo, contanto que eu chego ao céu, tudo bem. Eu acredito nisso. Bem, você falar assim, realmente, desde que eu chego ao céu, tá bom. Bem, acho que o equivalente é o seguinte, é que, quando eu viver ali em Bangalore, vai ser suficiente. E tem gente vivendo nas ruas lá em Bangalore. E há pessoas morando em casas boas, mansões em Bangalore. Se você ficar feliz apenas morando em Bangalore, você é para uma pessoa, não tá vendo, ela tá morando nas ruas. Não é a mesma coisa que morar numa mansão. Essa é a imagem de como vai ser no céu. Qualquer que seja o equivalente, nem todo mundo vai estar tão perto de Cristo. E eu acredito em recompensa. Mas a recompensa... tem essa coisa curiosa. Se você trabalhar pela recompensa, você não recebe. Então, uma coisa interessante. Você trabalha porque você ama Jesus. Você sacrifica porque você ama Jesus. Esse é o motivo. E uma pessoa que diz, Senhor, eu quero te amar e obedecer todos os seus mandamentos. Razão pela qual eu leio a Bíblia para descobrir. Existe algum mandamento? Eu não obedeci. Você leu a Bíblia assim? Eu tenho, Senhor, algo que você me disse para fazer e eu não fiz. E a Bíblia diz, não, ninguém, nada. Eu levei a sério isso toda a minha vida cristã. Eu nunca fiquei endividado nem um único dia. Se eu pegar emprestado de alguém, eu digo, eu vou devolver. Eu não tenho nada comigo que pertence a essa pessoa. E por causa desse versículo, não deva nada a ninguém. Se alguém
fiz alguma coisa assim de emprestar um livro ou algo, eu retornei a ele. Talvez porque o versículo fala, não deva nada a ninguém. Se alguém me oferecer um serviço, você não deve se aproveitar das pessoas, você deve ir lá e pagá-las. De alguma maneira, mesmo que você não tenha dinheiro, faça algo em retorno para aquela pessoa. Dever não é só dinheiro. Pode ser um serviço. Você não fica em dívida com aquela pessoa. Se você tira vantagem das pessoas, e eu vejo isso, às vezes as pessoas fazendo, às vezes mesmo uma quantia insignificante. Você ganha 20, 100 vezes o que aquela pessoa ganha, você deveria baixar a cabeça de vergonha. Realmente. O que você fez para ela de retorno? Deu ali algumas migalhas? Às vezes você ganha 20, 100 vezes o que a pessoa ganha. Não é por aí. Realmente, acredite. E acontece aqui na igreja, mesmo aqui no CFC. Que as pessoas não estão no trem correto. Elas não estão querendo se tornar como Jesus Cristo. Jesus disse que se uma pessoa dá um copo de água a um dos filhos, um copo de água é a coisa mais barata que você pode dar a alguém. Jesus diz, vou dar uma recompensa a essa pessoa. Aprendi algo com isso. Eu aprendi que Jesus vai dar uma recompensa mesmo que ele dá um copo d'água. E eu nunca esqueci isso. Que eu tenho que recompensar quem me serve. E com quem eu aprendi isso? Com Jesus. Você é assim? É assim que Deus é. Você vê? Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E será que eu sou o perdedor aqui? Não. Talvez a minha conta bancária caia um pouco se eu abençoar outras pessoas, mas eu não sou perdedor. Deus cuida de mim de maneiras maravilhosas, eu posso dizer isso a você honestamente. Portanto, não sirva querendo a recompensa. Mas existe uma recompensa. Sirva porque você ama Jesus. Então, se a gente procurar entender quais são algumas das leis, sabe? Tudo nesse mundo aqui tem lei. Eu falei isso outro dia. Né? O sol nasce, se põe. Cada segundo. Deus sabe exatamente. E é a mesmíssima coisa, gente, do mundo natural no reino espiritual. Tem leis. Leis. E você pode se beneficiar quando você entende essas leis. Sabe, tem vantagens em conhecer as leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Você sabe que a água vai sempre descer. Né? Tem muitas vantagens em saber essa lei. A água vai fluir para baixo. E os cientistas descobriram tantas coisas com base nessas leis. Deixa eu contar alguma delas. Né? Bem, tantas coisas. E uma das leis mais importantes na economia de Deus é mencionada ali em 1 Pedro 5. Eu não tenho tempo para ler todas elas, mas você pode meditar nelas. Você pode meditar nelas. Número 1. Deus dá graça aos humildes. Gente, isso é uma lei. É uma lei que funciona universalmente entre os cristãos. Se você é humilde e você não pede graça, você ainda assim recebe. É uma coisa maravilhosa. Você não tem que pedir. Deus dá graça aos humildes. Mas se você não é humilde e pede graças a Deus, você não vai conseguir. Eu uso essa imagem da graça como um rio. Você não viu a chuva cair nas estradas e se acumular aí a água nas estradas, na parte mais baixa? Sempre na parte mais baixa. Se houver uma poça em algum lugar, em alguma estrada, tinha uma parte baixa ali, um buraco, e encheu d'água, que a água tende a fluir. Você não tem que orar para a água, por favor, desce aqui. Não, ela flui automático para um lugar mais baixo. Eu vou contar uma coisa, você não precisa orar por graça se você se humilhar. Vem automático. Podemos orar por graça, tudo bem, mas se você não se humilhar, você não está entendendo, é uma lei, como a lei da gravidade. Deus dá graça aos humildes. Se houver duas pessoas ali, a pessoa mais humilde recebe primeiro. A pessoa que não é tão humilde pode até receber graça.
mas vai ser proporcional à humildade dela. Proporcional. A Bíblia diz em Filipenses 2, Deus exaltou Jesus no lugar mais alto do universo porque ele se humilhou ao mais baixo da terra. Não era porque ele é filho de Deus. É a mesma lei que operou em Cristo. Ele desceu ao mais baixo, então ele foi exaltado ao mais alto. Sabe o que Jesus disse uma vez, quando duas pessoas foram até ele? Os discípulos disseram, será que eu posso me sentar à sua esquerda, à sua direita? Ele disse, não posso dar isso aí, meu pai que determina isso. Eu sei para quem o pai vai dar. Eu não sei os nomes, mas eu sei que o pai vai dar. Então eles se humilharam na terra a um nível mais próximo que Jesus se humilhou. Ninguém pode chegar lá no nível de Jesus, mas quem se humilhou ao máximo na terra, entre todos os bilhões da terra, esse aí vai estar na esquerda e direita de Jesus. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Não tenho. Eu não sei quem são. Pode não ser um apóstolo, pode ser alguma viúva na África, que ninguém ouviu falar, mas que se humilhou. Não pense que tem que ser um grande pregador ou algo assim. Humildade não tem nada a ver com dom. O dom é outra coisa. Humildade é uma questão de caráter. Jesus se humilhou antes de pregar. Durante 30 anos ele se humilhou obedecendo a um pai e uma mãe perfeitos. Isso foi humildade. E todo tipo de coisa, sabe? Quando deram um tapa na cara dele, ele não disse nada. Isso ok. Ele não ameaçou dizendo, ei, sabe com quem você está falando? Com quem você está batendo? Não. Ele não ameaçou ninguém. Ele estava disposto a ser maltratado. Ele se humilhou. Se você está determinado a seguir o caminho que Jesus seguiu, eu garanto a você, quer goste ou não, você ore por isso. Eu garanto, a graça vai vir sobre você. E a graça pode fazer coisas maravilhosas. A graça é o que faz você crescer em sabedoria e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Porque a Bíblia diz ali em Lucas 2,40, a graça estava com Jesus quando era bebê. E à medida que crescia, a graça estava com eles o tempo todo. E é por isso que ele viveu uma vida tão maravilhosa. O segredo é aí. Se vier a mesma graça sobre mim, posso me tornar mais semelhante a Cristo. Por mim mesmo é impossível. A graça de Deus pode me tornar. A graça pode me dar o caráter. A graça de Deus pode me capaz de superar a minha própria raiva. O pecado não me dominar. É porque eu estou sob a graça. Qualquer pessoa que seja derrotada pelo pecado, tem que dizer, não tive graça. Em alguma situação, às vezes, eu acidentalmente falei uma palavra rude. Eu fui chorar direto diante de Deus. Aí eu disse, Senhor, palavra rude, Pai, por que eu falei aquilo? Eu não devia ter dito aquilo. Deveria ter dito aquilo. E o Senhor diz, você não recebeu graça naquele momento, é por isso. Por que eu não recebi graça? Bem, porque naquela época eu não estava me humilhando. Obrigado, Senhor. Isso aconteceu comigo algumas vezes, eu aprendi uma lição. Eu espero ter aprendido. Eu espero escolher o caminho da humildade, porque eu sempre vou ter graça. Eu não vou perder a paciência, eu não vou falar palavras rudes. Não vou lutar aqui pelas coisas terrenas. Não. Deus nos dá graça para sermos humildes. Por sermos humildes. A segunda promessa, eu quero dizer, é como vencer as tentações desse mundo. Ele diz, é incrível a resposta que a Bíblia dá em 1 João 5, 4. E a vitória que venceu o mundo. Versículo 4. 1 João 5, 4. Até mesmo a nossa fé. Venceu o mundo é por fé. Ok, eu vou mostrar isso aí em Mateus 9. Mateus 9, 29. Eu adoro citar essa lei muitas vezes. É interessante. Seja feito de acordo com a tua fé. Essa é a segunda lei. Deus dá graça aos humildes. E aqui está o segundo. Você não vai conseguir tanto quanto você deseja. Você vai receber tanto quanto você tiver fé. A fé é que nem um vaso. Quanto maior o vaso, mais você recebe de Deus. Quanto menor, menos você... Deus só pode fazer isso aqui por mim. Então só vai receber pouco.
Deus pode fazer muito por mim. Ele vem com vaso grande, ele ganha muito. Quando chove, todo mundo tem a mesma quantidade de chuva, mas cada um tem um vaso. Você botar um copo pequeno lá, só leva um copo pequeno. Porque Deus fez mais chuva para aquele homem? Não. De acordo com a fé, de acordo com o tamanho do vaso. Você vem a Deus com muito pouca fé, eu não tenho certeza se Deus pode fazer isso. Então, talvez Deus não vá fazer isso. Principalmente se for uma promessa na palavra de Deus. Ele diz, Romanos 6,14. Eu levei isso a muito sério. O pecado não pode dominar você. Eu disse, Senhor, eu tenho fé que você pode conseguir. Eu não consigo, mas tenho fé que você vai. E ele vai e faz. Lembre-se de cada situação. Não está de acordo com o meu desejo. Não está de acordo com a necessidade. Não está nem de acordo com a tua oração. Não está de acordo com a oração dos outros. Está de acordo com a tua fé. Sim. Sim, que nem a lei da graça. Ok, vamos lá. Aqui tem uma terceira lei, gente. Eu posso contar para vocês. Em Mateus 6,33. Todas essas são leis do Novo Testamento. Se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as necessidades terrenas vão ser acrescentadas. Não é o que você quer. Tem uma diferença entre o que você quer e o que você precisa. É só ver as crianças. Há muita coisa que as crianças querem. Mas você não dá o que elas querem, você dá o que elas precisam. E Deus não prometeu dar a gente tudo o que a gente deseja. Esse é um erro que muitos cristãos cometem. Eles vão a Deus e dizem, Senhor, tem promessa, você vai conseguir. Mas em Filipenses 4,19 diz, o meu Deus vai suprir todas as suas vontades. E para quem ele dá isso? Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua santidade e a sua pureza. Sua justiça e todas as necessidades terrenas vão ser acrescentadas a você. Todos. Você não precisa procurar, você tem que trabalhar. Mas Deus vai acrescentar. Eu quero dizer isso a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que no final da vida de vocês, tenham esse testemunho. Quando Cristo voltar, eu quero um testemunho que eu passei minha vida buscando o reino de Deus e as coisas que foram acrescentadas. E a minha filha e a minha família. Deixa eu explicar. Buscar o reino de Deus não significa você trabalhar em tempo integral para ele. Não significa você sair por aí e ser um pregador. Não significa sair por aí viajando. Não significa sair por aí sendo um diácono ou algo assim. Não. Em Romanos 14,17 diz, o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos vocês podem buscar. Você é uma mãe com filhos em casa, você não pode viajar para lugar nenhum. Mas você pode buscar o reino de Deus primeiro. Significa o governo de Deus sobre a sua vida. Naquela época eles usavam a palavra reino, né? Mas hoje a gente usa governo. Será que você entende o governo de Deus? Sabe o governo da Índia ou do Brasil, né? Vivemos de acordo com as regras do governo da Índia aqui. Não tem algum outro governo, não. Então, primeiro, busca o governo de Deus em sua vida. Significa viver de acordo com as regras de Deus em sua vida. E todas as suas necessidades terrenas vão ser acrescentadas. Por exemplo, uma das regras de Deus é perdoar os outros. E você vai ser perdoado. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua santidade. Tudo que você precisa vai ser adicionado a você. Sabe como tem tanta injustiça no mundo hoje? E aí você se determina que não vai ser injusto. Tem uma coisinha pequena, às vezes tem algum lucro ilegal. E assim como a gente ensina nossos filhos, não colhem no exame. Você ensina isso aos teus filhos? Não importa. Se obterem notas, deixa eles ser nota menor, que eles sejam justos. Se assim na sua vida também, não assina uma declaração errada. Se você for ganhar um pouco mais de dinheiro, seja justo. Esteja reto. Mesmo que ganhe menos dinheiro, isso é bom. Você sabe como às vezes nos escritórios as pessoas botam despesa de viagem e elas contam mentiras. Tá todo mundo fazendo. Mas todo mundo está indo para o inferno. Lembra que você está fazendo todo mundo? Não esqueça que está todo mundo indo para o inferno. Então não use essa desculpa não, para não fazer o que é correto. Eu sou um cristão. Aquilo ali é escuridão. Eu sou justo, eu vou ser justo. Se eu conseguir um pouquinho menos de dinheiro, tudo bem. Deus me abençoa com esse pouco menos. Mas se eu receber um dinheiro injusto em minha conta bancária, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer,
vai ter uma maldição para mim e para meus filhos. Eu não quero a maldição sobre meus filhos. Olha, isso é uma loucura, né? Eu não quero maldição sobre meus filhos. Por isso que eu disse isso ao Senhor muitas vezes. Eu não quero nenhuma rúpia na minha conta bancária que é injusta. Eu não quero nenhum dinheiro sujo. Não tenho nenhum dinheiro sujo, nunca tive na minha vida. Eu não quero nada disso. Zero. Ah, você acha que vai perder alguma coisa com isso? Que nem essas pessoas que tocam nesse tipo de dinheiro, você acha que elas vão ser abençoadas? Eu digo a você, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Na verdade, na passagem, ele está falando de ansiedade. Não fica ansioso. Não, não fica ansioso. No contexto de Deus fala, se você ficar ansioso por alguma coisa, seja em buscar o reino de Deus. Que você nunca faça o que está errado. Aqui está uma lei, quarta lei. Gálatas 6. Gálatas 6, 7. Todo homem semear, ele vai colher. E se você semear na carne, versículo 8, você vai colher corrupção. Bem, se você semeia para o Espírito, você colhe vida eterna. É uma lei. Você não vai conseguir mudar a lei. Que nem no mundo. Você semeia batata, você obtém batata. Semeia tomate, vai ter tomate. Semeia arroz, vai ter arroz. Não pode semear arroz e colher trigo. Não dá, é impossível. Você não pode semear na carne, com consciência da carne, um monte de coisa errada, e colher vida eterna. Isso é loucura. Que nem semear arroz e ganhar trigo. Nenhum agricultor é estúpido, assim. Não seja estúpido na vida cristã. O que você planta, você colhe. Isso faz parte da lei de Deus, isso não muda. Se você semear na carne, você vai colher corrupção. E quando você colher essa corrupção, não se pergunte, por que aconteceu isso? Por que Deus, aquele sujeito não está correndo corrupção? Bem, ele semeou no espírito, né? Você semeou na carne. A outra coisa que eu quero dizer é que você não colhe assim que planta, leva tempo. Então o agricultor planta uma semente, ele obtém uma colheita muito tempo depois. Você tem que regar, cuidar. A colheita às vezes é 100 vezes. Uma semente produz 100 vezes. Então, se você semear na carne, você pode colher 100 vezes mais corrupção. Se você semear no espírito, você vai colher 100 vezes na vida eterna. Então é uma lei. E depois de entender as leis, eu quero dizer, viva de acordo com as leis de Deus. É para o seu próprio bem. Medita aí sobre isso. Não quero perder muito tempo explicando isso aqui. Depois você medita. Deus quer que a gente pense nisso. Jesus falava algumas palavras e deixava os discípulos meditarem. E é uma das poucas palavras que Jesus encontra ali em Atos dos Apóstolos. Seria a nossa lei número 5. É mais abençoado dar do que receber. Atos 20, 35. Então aqui é uma lei de Deus, gente. Ele não está dizendo que não tem bênção em receber. Claro que tem uma bênção em receber, sim. Muitos de vocês estão recebendo a palavra de Deus agora e estão sendo abençoados. E quando você recebe o salário do seu escritório, o emprego que Deus te deu, você ganha um bom salário, isso é uma bênção. Você pode alugar uma casa, construir uma casa e viver confortavelmente, isso é uma bênção. Mas tem uma bênção maior em dar. Você pode mudar tudo isso. Jesus disse isso. Você aprende a sacrificar algo e dar, você recebe uma bênção maior de Deus. Não em termos de dinheiro. As bênçãos de Deus nunca são em termos de dinheiro. Há alguma bênção maior que você recebe. Você vai receber um dia quando Deus voltar. Que todo cristão recebeu uma bênção maior. Foi porque ele aprendeu a dar. Aprendeu a dar mais. É verdade. Aprenda isso agora. E eu não me refiro só a dinheiro. Muitos de vocês não têm muito, talvez vocês sejam pobres. Não tem muito dinheiro para dar. Ele não está pedindo isso. Que tal sacrificar outra coisa em sua vida? Tempo, energia, algo para Deus. Senhor, eu quero fazer algo por você. Quero cantar aquela música. Toda a minha vida eu quero dar algo para Deus. Minha vida seja mostrando algo para Deus. A custa da negação pessoal. É mais abençoado dar do que receber. Eu lembro de um irmão que há muitos anos veio até mim e disse: Irmão Zac, eu não consigo lembrar dos versículos.
Eu leio, eu tento memorizar, eu ainda esqueço. Você se lembra de tanta coisa. Eu vou te contar como. É mais abençoado dar do que receber. Você lê uma escritura e ela o abençoa. Você guarda isso para si mesmo, você vai esquecer. É por isso que você está esquecendo. Eu não guardo isso para mim. Quando eu recebo bênção das escrituras, eu compartilho com alguém. Quando eu recebo, eu compartilho com alguém. Talvez por um e-mail, talvez por um telefonema. No meu caso aqui, talvez até pelo púlpito. Muitos de vocês não sobem no púlpito. Mas enfim, algo que você recebeu de Deus. Você dá aquela escritura para alguém. E eu te abençoo. Isso vai ficar na tua mente. Sabe por que as escrituras que você lê você esquece? É porque você não compartilha com ninguém. Você guarda isso de maneira egoísta. Você é um acumulador. Sabe o que é um avarento, um acumulador? Ele acumula, acumula, acumula. Você recebe tanto na reunião, você guarda tudo para você. Não. Você recebeu uma bênção, cara. Você aprender a entregar aquilo para alguém, você vai compartilhar com uma pessoa por e-mail, um telefonema. Irmão, isso que eu vi hoje, eu gostaria de compartilhar com você. É isso que eu ouvi isso hoje, não é só pelo dinheiro. Posso dar a minha energia? Tem mais bênção em dar do que receber. Tem dinheiro também, mas a gente vê Deus servindo outras pessoas mais pobres. Existem muitos caminhos. É mais abençoado dar do que receber. Há muitas maneiras. E a palavra diz que é mais abençoado dar do que receber. Se você ficar acumulando dinheiro, acumulando conhecimento bíblico, é falso isso, porque é mais abençoado dar do que receber. Então, número 6, a gente tem uma outra promessa aqui em Romanos 8, 28. Um versículo bem conhecido, não é para todo mundo não. Mas se você ama Deus e deseja cumprir o propósito dele na tua vida, tudo, Deus quer dizer tudo que acontece com você vai se resolver para o teu bem. E o que tem de bom no próximo versículo? Tornar-se mais parecido com Jesus. Romanos 8, 28 e 29. A maioria dos cristãos separa, mas Deus une, o homem separa. Muitos cristãos separam isso e é por isso que eles não entendem. Eu sempre coloco junto. Se você ama Deus, é chamado de acordo com o propósito dele, tudo que as pessoas fizeram, você vai contribuir para o seu bem. Em outras palavras, alguém fez algo mal. Talvez no seu escritório tenha impedido uma promoção, ou tenha demitido você, demitido o teu emprego, algum mal. Funciona para o teu bem. As pessoas levam você ao tribunal e funciona para o seu bem. Aconteceu comigo. Sempre vai funcionar para o seu bem se Deus amar você, cumprir o seu propósito. Sempre vai funcionar bem para o seu bem. Se você ama Deus e quer cumprir o propósito dele em você. Então, quando alguém faz algo e você diz, ele fez mal a mim. Vamos supor que ele fez algo ruim, né? Fez a você, a tua família, roubou uma propriedade sua, algo parecido, te enganou, algo assim. Aí você reclama. O que você está realmente dizendo nessa situação? Irmão, sabe o que você está dizendo? Irmãos, eu quero dizer que eu não amo a Deus. Eu não quero cumprir o propósito dele. É isso que você está dizendo. Porque se você ama a Deus e deseja cumprir o propósito dele, aquele camarada não vai conseguir fazer nada a você de mal. Como é que ele fez mal? Quando a Bíblia diz, se você ama a Deus, é chamado segundo o seu propósito. Tudo vai contribuir para o seu bem. Como é que isso funcionou para o bem? Porque você não amou a Deus. Você não cumpriu o seu propósito. Então eu vou sentir vergonha de dizer que alguém me fez mal. Eu quero dizer que tenho quase 78 anos agora. E ninguém no mundo jamais me fez mal. Ninguém. E eu não estou me gabando, não. Eu só estou citando aqui Romanos 8, 28. Não que eles não tenham tentado. Eles não me tornaram mais rico se roubaram algo de mim. Claro que não me tornou mais rico. Mas se alguém roubou uma herança da família, não tornou aquela pessoa mais rica, mas se tornou mais parecido com Cristo. E todo aquele mal me levar para o tribunal, para um juízo,
me tornou mais parecido com Cristo. Enfrentar um insulto, falsa acusação, e eu já enfrentei tanta acusação falsa na minha vida, eu não odeio nenhum deles, gente. Eu fiquei mais parecido com Jesus. Claro. Como é que você pode cumprir uma escritura e dizer, abençoado seja aqueles que te amaldiçoam, se ninguém te amaldiçoa, hein? Então, Senhor, eu quero viver uma vida que ninguém me amaldiçoa. Você está dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida onde eu nunca tenho que obedecer a escritura. Eu não quero viver assim. Senhor, eu quero obedecer todas as escrituras. Então as pessoas vão ter que amaldiçoar você. Vão odiar você. E como é que você pode amar aqueles que te odeiam? Você não ama. Se ninguém te odeia, como é que vai ser? Eu nunca oro, Senhor. Não. Eu quero obedecer a escritura. Não deixe ninguém ser meu inimigo. Eu nunca oro assim, porque você não vai conseguir obedecer a escritura se você orar assim. Então, tudo do ponto de você enxergar do ponto de vista de Deus, as pessoas chamam de maldição, na verdade é uma bênção. Sim. Tudo vai funcionar para o seu bem. Olha que promessa maravilhosa. Medita mais sobre isso. E eu nunca mais reclamei. Lembre-se do que eu disse. Cada vez que você reclama que alguém te fez mal, o que você está dizendo, na verdade, é: irmãos, irmãs, eu não amo a Deus. Eu não quero cumprir o propósito dele. É isso que você está dizendo. E eu nunca direi isso. Eu quero amar a Deus de todo o meu coração porque ele deu a vida por mim. Eu quero cumprir o propósito dele na minha vida. Portanto, eu digo, todos no mundo estão me fazendo bem. Sabe o quão rico eu sou? Milhões de pessoas no mundo fazendo bem. Elas tentam me prejudicar. E como esses jarros de água, filtro, né? Você coloca água suja e sai limpa, é assim. Romanos 8:20 é assim. 8:28. Então eu não sei, alguns de vocês têm umas queixas uns contra os outros. Gente, seja honesto. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quantos de vocês podem levantar a mão e dizer assim: eu não tenho nada, nenhuma reclamação contra a minha sogra. E ela fez muito bem para mim na minha vida. Você pode dizer isso? Alguns de vocês não podem dizer isso. Você não pode dizer: minha sogra me fez tanto bem na vida. Por que você não consegue dizer isso? Eu vou dizer por quê. Seja honesto. Eu não amo Deus. Não tem nada a ver com a minha sogra. Você não ama Deus. Você não quer cumprir o propósito dele. Essa é a única razão. Diga isso de hoje em diante. É assim que a gente ensina aqui no CFC. E a sua vida vai ser abençoada. Meu chefe fez o mal para mim. É porque você não ama Deus. Não foi chamado de acordo com o propósito dele. Então eu te digo, cara, um homem vitorioso, se viver de acordo com as leis de Deus, e eu vou dizer aqui uma última lei. Número 7. Mateus 5:7. Bem-aventuranças, né? Mateus 5:7. Abençoados são os misericordiosos, porque eles vão receber misericordiosa. É uma lei de Deus. Quanto mais misericordioso você for com os outros, mais Deus vai ter misericórdia com você. Eu quero que Deus seja misericordioso comigo, porque eu sei que eu não sou perfeito. É por isso. Eu não estou cometendo pecados óbvios, mas cometo erros. Eu cometo erros que às vezes causam problemas às pessoas. E às vezes, sabe, você está dirigindo, você não quer machucar ninguém, mas acontece ali de esbarrar alguém. Acontece. Você está dirigindo ali uma scooter, uma moto, algo assim. E pode ser no teu local de trabalho. Eu quero que Deus seja misericordioso comigo com todos os meus erros. Ele diz: seja misericordioso com os outros. Não salte sobre os outros quando eles fizerem algo errado. Desde que se torne um hábito, você ser imediatamente misericordioso. Por quê? Porque existe uma lei que, se você for misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você. Imediatamente. Tem uma lei que diz ali, Salmo 18, as escrituras são maravilhosas. Você nunca sente vontade de parar quando estuda as escrituras. Salmo 18. Você já leu esse versículo, gente? Todos vocês deviam conhecer esse versículo, gente. Salmo 18, 25. Salmo 18, 25. Com os bondosos, Deus se mostra bondoso. E o versículo 26. Com o torto, Deus se mostra astuto. Então, se você achar que Deus está lidando com você de uma maneira dura, algum de vocês sentem que Deus está sendo meio rude contigo? Talvez você tenha tratado alguém de maneira rude. Olha para trás e veja.
Você tratou alguém rude? Você sabe a resposta. Deus trata rudemente aqueles que tratam outras pessoas rudemente. Deus é misericordioso com aqueles que são misericordiosos. Deus é gentil com aqueles que são gentis. Eu quero que Deus seja gentil comigo o tempo todo. Senhor, eu quero ser gentil com todos. Último verso. Tiago 2, 13. E aqui é uma palavra de julgamento, né? Tiago 2, 13. O julgamento vai ser impiedoso para quem não foi misericordioso com os outros. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Isso significa que quando alguém faz algo errado, pode ser acidental, pode ser deliberado, e às vezes é deliberado mesmo, às vezes é acidental. Alguém fez algo errado e causou muitos problemas, talvez na estrada, talvez no escritório, talvez em casa. E imediatamente a minha atitude em relação a essa pessoa é de julgamento. Como é que ela pode fazer isso comigo? Ok? Então o julgamento para você vai ser sem piedade, a parte de Deus. Porque Deus é o quem julga. E ele diz que não vai ter misericórdia na maneira como Deus se julga você na terra e na eternidade. Então, se a sua atitude for, esquece isso aí, tudo bem, Fez, alguém está servindo café quente num restaurante e derrama na tua calça. Tudo bem, todo mundo comete erro. Esqueça. Esse é o exemplo. São coisas pequenas. Pode haver coisas maiores. Aprenda a ser misericordioso. A razão pela alguns de vocês não têm misericórdia de Deus é porque vocês não são misericordiosos com os outros, gente. Então, se você não é misericordioso com teu marido, com a tua esposa, seus filhos, você é duro com eles, não admira que Deus seja duro com você. Não admira que você não pareça estar progredindo em direção ao objetivo. Ano após ano ser derrotado pelos mesmos pecados. É como se seu filho tivesse problemas como vícios, né? Filho, será que você consegue somar 25 mais 25? Não, pai. Eu não consigo somar 25 mais 25. 5 anos e ainda está tendo dificuldade de somar 25 com 25? Pois é, mas tem algumas pessoas que são assim. Não fazem progresso espiritual mesmo depois de muitos anos. Muitos anos. Você ficaria preocupado se seu filho fosse assim, né? Mas você que é assim. Quanto que você progrediu em ser misericordioso com os outros? Você aprendeu isso já? 25 mais 25? Já aprendeu a ser misericordioso e não julgar? Ser rápido em ser misericordioso, gente, é uma vida maravilhosa. Eu posso dizer isso com base em muitos anos da minha própria existência. É maravilhoso se você viver de acordo com as leis de Deus. Medite nessas leis que eu te dei e viva de acordo com elas. Você vai ver a diferença que até mesmo os 8 meses restantes desse ano aqui podem fazer, comparado com todos os outros anos que você já passou. Mudança gigantesca. Eu tenho procurado viver de acordo com as leis de Deus. Fez toda a diferença na minha vida. Faz diferença na minha casa. Isso faz diferença com meus filhos. Faz a diferença no meu negócio. Faz diferença no meu salário. Tudo. Coisas terrenas, mas primeiras celestiais. Faz diferença poder dormir bem à noite. Faz diferença estar completamente 100% livre de ansiedade. Todas essas coisas. Que vida maravilhosa. Vai até diminuir a tua pressão arterial. Acredite em mim. Vai acontecer. Se você seguir essas leis. Porque também afeta nosso corpo. Eu oro para que todos vocês sejam dominados por isso. E vejam que é assim que Deus, cada um de nós viva. De acordo com as leis de Deus. Vamos rezar, agradecer. Ter preparado uma vida maravilhosa para nós através da nova aliança do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter preparado essa vida maravilhosa. Queremos viver à luz disso todos os dias. Por favor, nos ajude, Senhor. Perder nada do que você tem para nós. Acredite que todos aqui, para ouvir essa mensagem, possa ser mudada permanentemente. Oramos para que assim seja. Oramos para que ninguém perca isso. Qualquer que tenha sido o nosso passado, nos ajude a se arrepender
Eu quero exortar, Senhor, para que ninguém perca isso. Eu, eu te oro, eu peço que os meus irmãos que têm preso em alguma estação, Pai, que estão indo na direção errada, ajude a acordar, Senhor. Por favor, o ajude. Ele, a partir de hoje, vença na vida. Ele consiga se questionar, começar a viver de acordo com as suas leis, receber uma bênção, a bênção disso. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.